Hoje com a coluna de gastronomia. E o nosso convidado é o Eduardo Girão, jornalista gastronômico especializado em queijos mineiros. Como você ajuda? Ele é consultor, curador e palestrante na área, desenvolve séries de ações e projetos em torno do queijo. Ganhador do troféu Eduardo Frieiro e da medalha do Dia do Estado de Minas Gerais. Girão, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo, Ótimo. E você? Tudo certo? Tudo bom também. Feliz com o convite aí. Sempre bom falar com vocês. Estar aqui na 98 e falar de queijo também. Queijo é uma coisa, acho que é quase uma unanimidade entre os mineiros, né, Girão? Exatamente. Eu queria que você então nos contasse que história é essa dessas expedições. Para quem não te conhece, você faz expedições para descobrir queijos mineiros, não é isso? Para conhecer. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Exatamente. Essa história começou pouco depois que eu me desliguei do estado de Minas. Eu fui repórter durante muitos anos lá e decidi me desligar, né, do jornal para me dedicar ao queijo, né? E começou com degustações de queijos abertas ao público. As pessoas participavam para ouvir um pouco sobre os queijos, né, sobre as harmonizações, para conhecer um pouco mais sobre os queijos mineiros, né? A gente sabe que o mineiro adora queijo, né? É identificado sempre com queijo, mas o que eu percebi é que as pessoas, na verdade, acham que conhecem muito, mas, na verdade, quando a gente começa a andar, percebe que tem muito tipo de queijo, a gente conhece muito pouquinho, só a pontinha do iceberg. Então, a ideia desse trabalho foi, né, começando com as degustações, né, apresentar para as pessoas vários tipos, né, de queijos mineiros, né, as qualidades, né, as regiões, quem faz, como faz, por que faz. E o passo seguinte disso, naturalmente, foi começar a andar mais para descobrir e trazer mais esses queijos para o nosso cotidiano, né, postar sobre esses queijos, fazer eventos com esses queijos, dar consultoria, incluir esses queijos nos lugares, né? Então, as viagens vieram como um desdobramento natural disso. E aí comecei a fazer expedições aí para várias regiões. Uma inesquecível foi para o Vale do Jequitinhonha, né, para conhecer a produção de cabacinha, né? É um queijo que muita gente conhece, ainda não tem regulamentação. E um queijo muito importante, né, para a gente entender um pouco dessa variedade, né, de queijo de Minas. Uma expedição que eu fiz até no ano passado, pouquinho antes da pandemia começar. Aí, quando tudo isso veio, aí bagunçou bastante o nosso esquema aqui, e as expedições estão bem limitadas, né, no momento. Mas espero que a situação se acalme para eu voltar para a estrada, que estou sentindo muita falta. Ô, Girão, muitos desses queijos que você descobre nessas expedições, você está falando que a gente não conhece, né? Mas também é porque é muito difícil esses queijos saírem das regiões onde eles são produzidos, né? Tem uma certa dificuldade aí, não tem? Exatamente. Até costumo falar muito da maneira como eu acesso alguns desses queijos, quando eu vou fazer os eventos, né, virtuais, que a gente migrou também, né? Como muita gente aí migrou pro online, né? Então a gente faz degustações online, mandando queijo para casa das pessoas, né? A experiência Só Queijo Cura é o nome do nosso evento. Ai, maravilhoso. E muitas vezes, para poder conseguir esses queijos e mandar para casa das pessoas esses queijos, isso precisa ser encomendado, né? Isso não está em nenhuma loja, não dá para comprar aqui. Então você tem que pegar o telefone, ligar para o produtor, né, encomendar o queijo dele e receber esse queijo aqui, muitas vezes em ônibus que vem lá do norte de Minas, né? Chega de madrugada aqui em Belo Horizonte. Eu posto muito sobre isso, o pessoal acha graça, né, tal, mas é desse jeito mesmo. Se não for assim, não consegue o queijo, né? Então, um requeijão moreno lá de Porteirinha, né, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com esse produto, ele manda e, né, embarca isso numa caixa de papelão, né? A gente fica brincando assim, caixa de ovo, caixa de sabão em pó, né? Então, eles colocam tudo ali. É a maneira que eles têm, né, de fazer esse despacho, né? E aí o queijo chega aqui, eu tenho que estar ali no centro da cidade, né, no início da manhã, tá escuro ainda, eu tô ali esperando o ônibus encostar para pegar o queijo e conseguir trabalhar com ele. Então, muitos queijos têm essa dificuldade, né, realmente, né? Não tem um ponto de venda aqui e a gente precisa, né, correr atrás para poder fazer esse produto chegar. Ô, Girão, tem inclusive um queijo mineiro que ganhou há pouco tempo um festival super importante na França, né? Que a gente fala muito, queijo muito chique, é francês, os franceses. Mas, assim, teve um queijo mineiro, não foi? Tem já de uns 6 anos para cá, os queijos mineiros têm participado de um concurso, internacional que tem sede na França, que é o Mondial do Fromage, numa cidade
na França, e queijos do mundo inteiro são inscritos nessa competição. E de 2015 para cá, os mineiros têm se inscrito crescentemente nesse programa, né? Então, começou em 2015 com o Capim Canastra, que é um produtor da Serra da Canastra, de Minas Artesanal. Ele faturou uma medalha lá. No ano seguinte, outros produtores, né, seguiram o exemplo dele, se inscreveram. Um deles ganhou o Super Ouro, foi o queijo Senzala, né, da Marli e do Joel, lá de Sacramento. Ganharam a medalha Super Ouro, foi um grande feito. E depois, ele é um concurso bienal, né? Então, depois no ano foi 2015, 2017, no ano de 2019, foram pelo menos umas quase 50 medalhas, me foge o número exato aqui, mas entre 40 e 50 medalhas para queijos mineiros, né, que foram inscritos lá. Então, um reconhecimento, né, importante, né, graças ao esforço dos produtores de mandar o queijo para lá e se inscrever, obviamente, mas tiveram esse reconhecimento internacional que, sem sombra de dúvida, reconhece a qualidade, né, projeta, né, o nome de Minas Gerais e do Brasil lá para fora. Acho que é um feito muito importante. E tem concursos também nacionais aqui, muito importantes. Um deles, o Prêmio Queijo Brasil, que aí é só com queijos brasileiros, mas que reconhece qualidade de queijos de várias regiões, literalmente de norte a sul. Né, queijo da Ilha do Marajó, queijo lá do Campos de Cima da Serra, né, uma região ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, queijo de São Paulo, Centro-Oeste. Então é uma grande celebração daquilo que a gente tem de melhor no país. Então o panorama aí de premiação e de reconhecimento tem mudado, né, tem melhorado muito. Isso ajuda a formar uma imagem positiva na cabeça do consumidor brasileiro de que o nosso queijo tem sim uma qualidade, né, tem reconhecimento internacional, nacional, e que tem uma qualidade que destaca ele realmente nesse cenário de queijos especiais. Não precisa ser importado para ser bom. Nosso queijo não é nem melhor nem pior que o francês, ele é diferente, ele é o queijo brasileiro e ele tem a qualidade dele, tem a tipicidade dele. Aliás, falando nisso, Girão, a gente sabe, igual você colocou, que em outras partes do país se faz queijos de qualidade também. Mas existe essa tradição do queijo mineiro em qualquer lugar. E perguntaram, queijo é de Minas, é uma coisa que está no nosso DNA. Mas eu nunca soube explicar qual que é a grande diferença. Se existe uma diferença no modo de preparo do queijo mineiro, frente não só aos outros queijos produzidos aqui no Brasil, como internacionalmente, tem alguma peculiaridade na forma de se produzir queijo em Minas que justifique isso? Tem vários aspectos, e sua pergunta é muito boa. O nosso queijo mais conhecido, né, é o queijo Minas artesanal, que é um queijo produzido no estado inteiro e que até o momento tem reconhecimento em 8 micro-regiões. Uma delas é a Canastra, né, tem outras, Araxá, Cerro, né, Serra do Salitre, essas regiões todas que a gente ouve falar. Esse é o nosso queijo mais popular, mais difundido, é um queijo de leite cru, né, e um queijo que tem regulamentação, ou seja, a legislação já permite que ele seja feito com leite cru e protege, né, o modo de fazer. Todo mundo que vai fazer tem que fazer daquele jeito. Então é um queijo que já tem um reconhecimento, né, legal, né, de legislação muito importante para poder ter a sua preservação, né, sua manutenção, né? E é um dos poucos, né, queijos de leite cru que tem legislação própria, né, no país. Então isso é um fator muito importante para justificar, né, popularidade, reconhecimento desse queijo, né, frente a outros estados. E por que Minas Gerais é um lugar assim tão expressivo, né, para queijo? Né? Muita gente pergunta isso, e isso tem raízes históricas, né, inclusive. Né? Desde o século XVIII, né, a gente tem produção de queijo em Minas Gerais, e a gente tem presença de várias culturas, né, no nosso território que deram origem a um cenário muito diverso, né, de produção de queijo, né, não só em vários pontos do estado, mas queijos feitos de várias maneiras, de várias formas, queijos muito diferentes entre si. Então, só a gente pensar como é que um queijo da Canastra é totalmente de um queijo cabacinha lá do Jequitinhonha, que é diferente do queijo do Reino, da Zona da Mata, que é diferente do queijo de Alagoa, né, lá no sul de Minas, que é diferente do requeijão moreno do norte. Então a gente tem queijos muito diferentes entre si, graças a um cruzamento cultural que desde o século XVIII acontece, né, e continua acontecendo aqui no estado. Então a gente tem portugueses, dinamarqueses, holandeses, italianos e franceses, né, 5 culturas pelo menos, né, cruzando, né, aqui dentro desse território e dando origem a queijos próprios, né. Então esse saber fazer vem de várias culturas, e aqui ele ganha uma expressão, né, muito própria. Queijos foram criados, né, aqui em Minas Gerais
com base nesse fluxo, né, de culturas diferentes. Então, por isso que Minas Gerais é um lugar tão expressivo, né, tão abundante em quantidade, em tipos de queijo, e com uma legislação que ampara, né, alguns queijos, né, outras legislações ainda estão sendo encaminhadas, né, para ser concluídas, né, mas a gente já tem algumas já prontas, né, e que protegem esses queijos e viabilizam que eles sejam comercializados em outros estados, inclusive. Então é uma cultura muito forte que a gente tem. Só uma curiosidade, Girão, realmente pela minha completa ignorância no assunto, tá? Tem algum nome específico para o produtor de queijo, para o apreciador de queijo, a pessoa que entende? Como a gente fala, é sommelier, não sei o que. Tem alguma nomenclatura específica nesse meio? Existem alguns nomes, né, para isso. Alguns que são espontaneamente criados, assim, né? Queijófilo, né? Queijólogo, né? Então, queijófilo parece o cara que é viciado, já passou a ser uma doença o vício pelo queijo. Acho que eu me enquadro nesse aí, né, mais ou menos. Acho que todo mundo, quase todo mundo. O queijófilo, né, nem sei se existiria essa palavra, né, mas assim, seria como criar uma coisa tipo o enófilo, né, como a gente fala, né, o cara que gosta, né, do queijo, o enólogo, né, o cara que estuda, né, e tem aquilo como uma profissão, né, então a gente poderia brincar, né, com o queijólogo e o queijófilo, né, mas existe a profissão de mestre queijeiro, que é a pessoa que detém, né, um conhecimento, né, muito grande, né, na sua área, para poder produzir determinado tipo de queijo, né? Então a gente tem sim, né, em queijarias tem a figura do mestre queijeiro como aquela pessoa que domina a arte de produzir aquele queijo especificamente, né? Existe esse título, né? Aqui tem uma confusão um pouco com a palavra queijeiro, né? Então dependendo da região que você vai, o queijeiro é a pessoa que faz o queijo, mas o queijeiro pode ser também a pessoa que transporta, né, o queijo, né? Então quando você fala queijeiro na canastra, né, as pessoas estão habituadas a associar sempre ao cara da Kombi, né? O cara que passa ali recolhendo queijo em várias fazendas e transporta esse produto para outras cidades, né? Então existe essa confusão aí. Dependendo do lugar que você fala queijeiro, tem uma interpretação diferente, sabe? Girão, existe... Eu sei que você faz harmonizações, né, de queijos com vinhos, bebidas, mas assim, existe um queijo que você possa falar assim, um queijo específico que é bom, um tipo de queijo que é bom para comer, mineiro, né? Que é bom para tomar com vinho, um tipo de queijo que é bom para tomar com cerveja e um tipo de queijo que é bom para tomar com café? Com certeza. E aqui a gente tem queijos muito diferentes, né, entre si, como a gente já falou aqui, né? Então a gente tem queijos mais delicados, né, queijos de média intensidade e queijos mais potentes, né? Então a gente teria perfis de sabor aí adequados para qualquer tipo de harmonização, né, de combinação com bebida, produzido em Minas, né? Então vou dar alguns exemplos assim, né? Você pega, por exemplo, um Minas artesanal, vamos pegar do Cerro, né? De Araxá, da canastra, né? O queijo Minas artesanal fresco, né? Um queijo desses mais branquinhos, queijos muito macios que a gente pode comer puro, pode derreter, vai comer isso com café, é uma delícia, a gente já sabe disso, né? Então é um queijo que combina bastante, a gente está habituado a consumi-lo nessas ocasiões. Se a gente pega um queijo do mesmo tipo, mas que foi mais maturado, né, um queijo que amadureceu mais tempo ali na prateleira de madeira, né, é um queijo que vai concentrar mais sabor, vai ficar mais firme, vai ter um sabor um pouco mais, dependendo da região, mas vamos falar em linhas gerais, vai ficar um pouco mais picante, né, vai ficar com um sabor um pouco mais intenso. Ele já, com certeza, já passa a ser um queijo, pela sua maturação mais elevada, um queijo que vai combinar mais com cerveja, muito provavelmente, né? E aí não vou entrar aqui no detalhe, porque aí depende de qual região, né? Qual tipo de maturação, se ele foi maturado com mofo, sem mofo, né? Isso vai fazer com que ele combine melhor com a bebida X ou Y, né? Mas vai estar mais adequado aí para a gente tomar com uma bebida alcoólica, né? Fazer uma harmonização com vinho ou com cerveja, dependendo, né? Aí agora eu vou entrar talvez num detalhe que vai ajudar bastante. Quando a gente tem queijos com mofo, né, a gente tem que ter um certo cuidado aí para harmonizar. O mofo, geralmente com vinhos tintos, né, pode provocar umas reações de sabor não muito agradáveis, né? Mas claro que se é do gosto da pessoa, quem sou eu para discutir? Acho que a gente tem que ser feliz, né? Com Mas certeza. Em geral, pois eu não gosto de catequizar, não, acho muito chato. Mas em geral, quando a gente tem um queijo de casca mais mofada, né, você vai pegar um queijo da canastra do Cerro, tem muito essa característica hoje, muita gente mofa, né, o queijo fica com aquela crosta, né, enrugada, o queijo mais macio, né, mais cremoso por dentro.
em geral, esse tipo de queijo com vinho tinto não costuma dar muito certo, né? Então, para vinho branco, esses vinhos brancos mais encorpados, com passagem madeira, assim, costuma ficar muito interessante. Cervejas, né, um pouco mais com mais intensidade de sabor, né, também costumam dar muito certo. Cervejas de escola belga, né, IPA, que as pessoas gostam muito hoje, são cervejas que combinam com esses queijos um pouco mais maturados, né. E se a gente for pegar, por exemplo, para vinho, né, tem alguns queijos que são, para vinho tinto, perdão, né, tem alguns queijos mineiros que são muito bons. O queijo do Reino, né, por exemplo, aquele queijo que é mais arredondado, né, mais alaranjado, com aquela casca vermelha, né, por fora. Um queijo que não tem muita acidez e tem um pouco mais de doçura, tem uma característica um pouco mais amendoada. É um queijo que para vinho tinto é muito legal. Então, para essa época de inverno, que eu não faço muito essa diferença, eu gosto de tomar branco e tinto, espumante, né, o ano inteiro. Mas nessa época as pessoas associam mais o vinho tinto, né? Esse é um queijo mineiro excelente para vinho tinto, né? Dá super certo. E para um vinho de sobremesa, né? Por exemplo, você pode pegar um azul de Minas, né? Um queijo que foi criado a partir do gorgonzola ali, né? Um queijo que é muito comum ali no sul de Minas. Ele costuma ter adição de creme de leite. Ele é como se fosse um gorgonzola duplo creme, né? Mais cremoso. E para vinho de sobremesa fica fantástico, né? Para quem gosta de vinho do Porto, vinho madeira, né? Esses vinhos mais doces que a gente serve em fim de refeição, é fantástico, né? Ou, levando mais para o lado regional, você pode pegar até um bom licor de jabuticaba, né, da roça, e fazer uma combinação com queijo de mofo azul cremoso, vai ficar uma coisa estupenda. Não precisa de ser obrigatoriamente um vinho fortificado europeu, né? Você pode pegar aqui um bom e velho licor de jabuticaba, né, bem feito, servido numa licoreira daquelas bonitas, né, antigas. É uma combinação Perfeito. sensacional. Então, muitas vezes, a harmonização prazerosa, ela pode estar aqui dentro de casa, né, vamos dizer assim. A gente faz tanta cerveja, vinho, né, atualmente tem vinho mineiro muito bom, cerveja nem se fala, e a gente pode resolver tudo dentro de casa com uma qualidade muito grande. Fernanda, Maravilha. eu não sou nenhum queijólogo, mas eu acredito que o queijo com mofo, ele combina muito bem com a cerveja mofada. Aquela que é tão gelada que parece estar mofada. Porque aquilo combina com qualquer coisa. Então, Combina. vai dar certo. Combina, Mofo com mofo. Mofo com mofo. combina com qualquer coisa no verão, né? E como- agora, no hoje eu frio vou de tomar- hoje, eu por vou tomar uma exemplo, cervejinha. você tá topando? Hoje eu tomo uma cervejinha. De boa, assim? De boa. Aquela trincando mesmo? Sim, sim. É totalmente encapotado, agasalhado. Claro. Mas tomando uma cervejinha Uau. suave. Tá Claro. certo. Eu sou do seu time. É isso aí. Girão, você também encara uma cerveja geladaça nesse frio? Sem problema nenhum. Tanto com um bom agasalho, aí pode vir vinho branco, espumante, cerveja. Pra mim não tem tempo ruim, não. Tendo um queijinho do lado, né, Girão? Exatamente. Já aquece a alma. Girão, quem quiser saber mais sobre queijos, harmonizações, expedições, enfim, te procura no Instagram? Pode me procurar no Instagram, eu tô lá como @Eduardo Tristão Girão, que é o meu nome completo. É só começar a digitar que já vai aparecer. Tristão Girão, não tem outro no Instagram. Tem não. Querido, muito obrigada. O que foi? Obrigado a Mas, vocês. Os comentários são maravilhosos. O arcebispo, que tá sempre com a gente, dizendo assim, sem ser um mineiro fanático, mas a lua é de queijo, né? A lua é de queijo. De vez em quando ela tá até mordida. Não é? É verdade. Muita gente participando conosco. Eu já agradeço de cara aí a participação de todo mundo. Se você quiser interagir conosco, 993169898, Fernandinha. Valeu, Girão. Um beijo pra você. Obrigada. Bom final de Valeu, semana, pessoal. querido. Obrigado. Bom fim de semana para todos aí com queijo. Com queijo.